começou, boa tarde pra você, porque tá começando o Bendita Hora. Seja bem-vindo, escutou a cornetinha, é Bendita Hora que começa aí, ó. O melhor programa da tarde, o melhor programa não tem pra ninguém. Procura, eu desafio você a procurar um programa melhor do que esse, não tem? Não, porque esse é o programa, só que tem gente inteligente, basta ver aqui, ó. Então só tem gente bonita. Requisito, viu? Isso. Requisito pra vir aqui, ó. Bonito e inteligente. Pronto, sendo bonito e inteligente, pronto. Hoje é feriado, o Dia da Consciência Negra e o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. É importante a gente lembrar. Esse dia ressalta a importância, gente, para uma reflexão, né? Sobre a história de resistência do negro no Brasil e sobre a necessidade de superar, né, esse racismo no nosso país. Ainda existe, viu? Ainda existe. Não vem com a história, não. Você pode participar da nossa conversa aí, acessando o chat do youtube.com/TV Rede Vida. Essa data se tornou quase que mais evidente do que 13 de maio, né? A gente falava, antigamente, quando a gente lembrava, fazer alguma referência, a gente falava do 13 de maio. Mas o 13 de maio foi uma abolição meio fake, né, da escravidão. O povo continua, na verdade, na mesma situação. Alguma coisa que veio de cima e não veio do clamor do povo. Acho que a data de 20 de novembro é uma data muito mais significativa. Né? Eu acho que foi uma questão mais sobre lei, essas coisas, naquela época, mas a parte moral mesmo vem agora, a consciência, né? Consciência, é verdade. É isso mesmo, antes era uma lei. Ó, acabou. Põe. Agora não, é questão de... Isso. Eu acho que... Quanto tempo demorou pra gente poder incorporar isso, né? E ainda é um processo. Não, e essa coisa do racismo é tão indecente, que em qualquer lugar do mundo que a gente vai encontrar com esse tipo de coisa. É porque eu acredito que o ser humano, ele tem muito essa coisa do poder. Porque isso também remete ao poder, né? Quem manda, obedece. Quem tem dinheiro, quem tem... Isso, entendeu? Então é uma forma de separar as castas, vamos dizer assim, né? É do ser humano isso, acho. Vamos começar com o nosso pensamento do dia aqui. Hoje eu não apresentei a Meire, tô doido! Ué, tô doido, olha, a Meire que me atrapalhou. É que nós já estamos em família aqui. É verdade. Gente, que horror! Olha quem tá comigo aqui hoje, professor Anderson de Souza Santos. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Obrigado. Estar olha, com você. Muito feliz. Você teve no outro programa aqui, não voltou mais. Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. Não. Obrigado. É um prazer estar Obrigado, aqui. viu? Veja só, Meire Camia, maravilhosa, psicóloga, teóloga, palestrante. Meire, obrigado, viu? Ai, padre, eu que agradeço. Deixa eu falar, eu quero agradecer publicamente a Meire que ficou aqui. Eu tive os dias de... Nem falo, folga. A Meire que apresentou. Eu agradeço muito. Aqui, muito, foi uma oportunidade maravilhosa. Muito bom, uma Meire, alegria. obrigado mesmo. Nossa repórter, super repórter da Rede Vida Televisão, Andressa Oliveira. Obrigado, Andressa. Obrigada, padre. Boa tarde. Andressa, linda Andressa. Aqui, olha, obrigado, né? Andressa, você tá um tempão aqui na Rede Vida já, né? 13 anos. 13? Olha que coisa maravilhosa. 13 anos, coisa, olha. Já é patrimônio aqui na Rede Vida. Patrimônio. Não, Rodolfo que é patrimônio. Algumas pessoas aqui têm uma plaquinha de patrimônio. Aqui, ó. Verdade. A Andressa, o Gilson tem 27 anos. Meu Deus. Olha lá. Verdade. Gilson, quando começou a Rede Vida, ele abriu a porta aqui para o Monteiro entrar. Aqui. Hoje ele estava lá de novo abrindo a porta. Ó, e a doutora Patrícia Evangelista. Obrigado, doutora Patrícia. um prazer. Ó, tudo que você quiser saber, pensar, entender com de direito previdenciário, tá aqui, ó. É o direito mais complicado do mundo, né? Mas, É verdade, muda muito a legislação, né? E quando a gente está aprendendo, eles vêm... Ô, doutora Patrícia, de novo. sabe o que eu gosto, senhora? Eu gosto porque o jeito de você falar sobre isso é fácil, simples da gente entender. Simples, entendeu? Bom, a gente fica não, feliz é bom. poder dar essa orientação, essa prestação de serviço. Geralmente economista, teólogo, fala com umas palavras que ele não entende nada. Advogado, então, quando lê aquele trem do Supremo, a gente não entende metade. Nada mesmo. Metade não entende nada, né? Aí, mas você fala de um jeito muito... Todo mundo entende. Bom. Olha, muito bom. Veja que beleza. Vamos ao
pensamento do dia. Vamos lá na tela, o pensamento do dia. O racismo não é vergonha, não é falta de inteligência, não é questão de cultura. O racismo é simplesmente a incapacidade que o ser humano tem de amar. Nossa, que bonito. Verdade. Mauro Seralo. É a incapacidade que a pessoa tem de amar. Você sabe que a gente vê isso muito nas relações, né? Como eu estava falando, o ser humano, ele tem uma necessidade de ter poder e dominar a outra pessoa. Em muitas relações, a gente vê isso. De poder. E aí hoje a gente tem uma perversão do amor, do tipo assim, quem se apaixona é o trouxa. Entende? Então, aí a gente vai ver uma relação de domínio dentro da casa. Agora, imagine isso na cultura. Cultura, é verdade. Então, assim, essa questão do racismo, ela esconde essa questão da necessidade que o ser humano tem de ter poder e dominar o outro. E, para isso, eu preciso subjugar a outra pessoa. Você falou uma coisa interessante antes, você falou assim... Parece que é quase que essa coisa de casta mesmo, né? Isso. Você querer de novo, parece que o ser humano quer isso. Eu quero, né? Porque a gente vai dividindo, no fundo, todo ser humano é muito inseguro. Então, a nossa insegurança e a nossa sensação de pequenez frente à vida, ela faz com que a gente, em compensação, queira ser mais poderoso, para dizer para nós mesmos que nós não somos tão vulneráveis, entende? E ficar assim, ó, o meu grupinho, eu sou dos ricos, né? Exato. Eu sou dos ricos, você é dos pobres. Exato. A minha tribo, né? A minha tribo, é isso? É isso mesmo. Igual, porque o jovem tem essa coisa assim, antigamente o jovem usava Facebook, aí os velhos começaram a usar Facebook. No Facebook isso, nós agora usamos o Instagram. Porque usar Facebook é cringe. Exato. Então, você não quer se misturar, né? Você não quer ser igual ao outro. Quer ser igual ao outro. O amor é realmente você se igualar. Se igualar, é verdade. Que não é amor. É por isso o amor é quando a gente nivela, o nível fica igual, a gente reconhece que tem coisas boas e ruins, e isso é humano. E tudo bem. Isso é amor, né? Isso é amor. É a gente aceitar iguais. Do jeito que a gente não quer ser mesmo. igual. Eu já não concordo tanto. Eu acho que nós temos tem uma pensadora chamada Hannah Arendt. Isso. Ela fez um estudo muito simbólico durante o Holocausto. E ela chegou à conclusão de que a gente meio que animaliza. Por exemplo, os judeus, eles foram animalizados, porque a partir do momento que você animaliza o outro, você deixa de vê-lo como ser humano. Sim. Quando você deixa de ver a pessoa como ser humano, não tem relação nenhuma com ele, então você pode objetificar. Então, eu acho que o racismo, durante muito tempo, os pretos, eles foram vistos como objetos. Então, não tem como você amar um objeto. Como animal. Como animal. Mas animal, isso. O que está por detrás dessa necessidade de poder. Essa coisificou, né? Você é uma coisa que você pode... Porque aí coisa você pode vender, ó. Eu posso vender. Eu posso negociar. Passa a ser patrimônio, passa a ser herança. Perfeito. Né? Exatamente, porque eles eram escravizados e vendidos. Vendidos, né? Porque era coisas, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que a hora que você coloca nessa hierarquia de poder sobre o outro, é como se você tirasse dele a humanidade. Isso. Né? Porque é como se eu falasse assim, eu sou humana, o outro não é. Né? E aí eu posso fazer do outro aquilo que eu quero e manipulo e tal, que é o que a gente vê, né, hoje. Mas você vê muito bom. Nós temos... Só o amor é capaz Só o amor é capaz de construir agora, o mais importante essa inversão de valores. É que a gente tem que reconhecer que todos nós temos isso dentro da gente, essa capacidade de objetificar o outro. É verdade. Por isso aquela coisa do orar e vigiar é muito importante, porque às vezes a gente se vê fazendo uns trem desse. Isso mesmo, a gente olha no outro. Às vezes até num relacionamento amoroso, o outro se torna coisa da vida da gente. Exato. É verdade. Vamos lá para a primeira notícia aqui. A ausência de professores negros é ponto crítico em universidades. Ô professor Anderson, existe uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande, né, no Brasil entre de número de professores negros e os brancos, né? Isso, de acordo com o último dado do censo, que tem 27% dos professores em universidades federais, públicas federais, são negros. Quantos por cento? Entre 27 negros e se autodeclaram negros e pardos, né? E 1,6% se declara preto, entendeu? Então, se nós juntarmos, vamos chegar próximo a 29% dos professores na Universidade Pública Federal são negros. E aí a gente está falando de um público no Brasil de quase 50%. Então, quase 50% da sociedade se enquadra nesse perfil e apenas
29% se enquadra. Mas aí a gente tem questões históricas aí que passa por um processo de políticas de aprendizagem. Então, quando a gente fala o negro foi mercadoria, virou coisa. Então, existe um preço que se pagou muito alto em função disso, e aí a história tentou reconciliar isso. Algumas pessoas até falam, é uma dívida que a sociedade tem com a raça. Então, por isso, políticas de cotas e outras políticas que vieram surgindo. Mas a gente ainda tem essa discrepância. Então, por exemplo, nas faculdades que eu estou inseridos, é muito próximo isso. É mais ou menos essa porcentagem. É esse o retrato, essa entendeu? Porcentagem. Então, tem muitas pessoas que se autodeclaram preto que não conseguiram estudar para chegar ao nível de conhecimento ou de acadêmico necessário para estar nesses bancos escolares. Em universidade pública, a gente tem a questão dos processos seletivos, e aí você tem uma fatia desse processo seletivo que são destinados a esse público. Então, esse número veio crescendo. Melhorou um pouco, mas ainda a gente está muito, muito aquém desse processo. Existe também na história do Brasil que o acesso à educação também, antes... E ainda continua assim. Foi muito caro, muito caro, que eu digo o seguinte: a pessoa precisava ter estudado num colégio particular, precisava ter estudado ter tido um substrato ali de cursinhos base, né? e tal. Isso também ia fazendo com que as pessoas fossem sendo deixadas de lado também, né? Isso, e sem contar que a gente tem esse público, nós estamos falando de um público que a grande maioria está inserido nas periferias das cidades e dos lugares, onde em determinados momentos ele tinha que fazer a escolha. Ou eu vou estudar ou vou trabalhar. Ou o seu pai fala, não, você precisa trabalhar, porque precisa trazer comida em casa, precisa colocar o feijão em casa. Então, muitas dessas pessoas, durante anos, eles mesmo novos, eles também eram responsáveis pelo orçamento doméstico da casa. E isso também interferia no estudo. Sem falar da qualidade do ensino público, que era onde eles tinham acesso. Então, o ensino público, historicamente, sempre deixou a desejar nesse sentido. Então, quando você fala assim, entrar em grandes universidades era uma exclusividade da pessoa que tivesse acesso a uma educação com uma qualidade maior. E aí a gente sempre remete para a questão do particular. As escolas públicas, algumas delas sim, tem grandes números, mas a grande maioria são escolas que as pessoas não conseguiam atingir esses níveis. Então, assim, como é que a competição entre eu da periferia e o outro. Eu estudo numa escola que no final de semana roubava o computador, no final de semana tirava o fio. É complicado, então eles acabaram historicamente ficando para trás, e aí você tem alguns que, como diz um amigo meu, na força do ódio conseguiu vencer, né? Mas foram caminhando, e aí abrindo caminho, né? Abrindo a mata para que... Abrindo picada, né? Exatamente, para que as futuras gerações possam ter acessos diferenciados. Mas hoje, o dia de hoje, né? A gente falando, mas a gente ainda tem essa questão da desigualdade, do racismo ainda entranhado na sociedade, entendeu? Então, na gente tem o jeito... Em todos os órgãos, Em todos né? os órgãos. A gente não tem isso só nos professores. Nos professores, né? A gente tem isso nas universidades de direito, a gente tem isso na área de medicina, na área de saúde em geral. É um número muito menos expressivo, sendo que eles... Na verdade, é uma população muito grande no Brasil, né? Metade, né? É uma coisa. Metade. Vamos lá ver mais uma notícia aqui, gente. Olha, sem celular nas escolas, melhoram notas e socialização de alunos. Aliás, em tudo na vida, né, Andressa? Tudo, porque é o seguinte... celular atrapalha a vida de todas as pessoas, em toda... É verdade, vocês aí, ó. O Igor tá com o celular tá vendo? Proibiram na escola do meu filho e realmente ficou melhor. Mas no começo as crianças, adolescentes tiveram abstinência, padre. Tiveram aquela síndrome de abstinência. E até eles engrenarem demorou algumas semanas,
Mas aí melhoraram as notas, agora eles socializam mais. Isso. Os adolescentes trocaram o WhatsApp por esportes, as crianças começaram a aprender a brincar, né? Porque as Mas como é que é? As escolas, isso virou o quê? Virou uma lei? Virou uma regra? É. Não pode pegar. Se a criança você chega e entrega o celular ou não? É, assim, lá na escola do meu filho, é que cada escola vai ter um jeito. Né? Na escola do meu filho, assim, você não pode ficar com o celular na mão. Se pegou o celular, o celular vai para a secretaria e a criança só pega no final da aula. Olha, interessante. E aí, tipo, então eles ficaram... Eles podem até pegar, mas desde que seja, sei lá, escondido, né? Mas aí, como você tem essa regra... Mesmo aqueles que queiram burlar a regra, começa a burlar menos, porque daí você vai tirando o vício. Agora, vocês não acham absurdo, por exemplo, eu sei que vocês não... Os próprios pais entregar o celular para ir para a criança para a escola? Seriam os pais que deveriam tirar o celular e mandar para a escola? Aí você vai dizer assim, mas se eu precisar falar com meu filho? Fala na escola. Na escola! Mas hoje em dia é difícil. Tem muitos pais hoje em dia que querem mais que o filho fica no celular porque é um trabalho a menos. É verdade. Antigamente a gente falava que a Xuxa era a babá, né? Porque eu deixava assistindo. Sim, deixava assistindo. Hoje é o celular, né? A galinha pintadinha. Essa galinha é uma vagabunda, essa galinha. Porque é o seguinte, essa vai acabar com as famílias. Porque a galinha... Peppa Pig, então. Ela que cuida das crianças. Porque ela ensina para as crianças a desobedecer aos pais. É verdade. Eu assisto Peppa Pig e não vejo isso. Você gosta da Peppa Pig? Assim, porque eu vejo as pessoas falando. É porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que as pessoas falam muitas coisas, só que elas não vão investigar, né? Aí eu falei, eu vou assistir essa Peppa Pig. A Peppa Pig que eu assisti, ela fala, oi papai, posso ir ali? Oi, George, não sei o quê. Não tem xingamento como as pessoas falam. Nas críticas eles entenderam que não era uma coisa educativa. Ai, gente, hoje em dia a gente sei também. Mas é o celular, gente, o celular tem limite de uso. Eu acho o seguinte... Tem limite de uso. Mas quem tem que monitorar são os pais. São os pais, eu acho que são os pais. A escola teve que intervir para tirar o celular da criança. Foi o Ministério da Educação que lançou essa proposta e eu acho que eles vão colocar em lei. Eles estão fazendo esses testes para ver como que as crianças e adolescentes... Tá funcionando, viu? Pelo menos o que tem que ser assim, chega, bota o celular na sala, uma caixinha, depois lá e pega. Mas tirar também das crianças é complicado, porque assim, a gente tem a sociedade, nós adultos, que temos o mesmo hábito. É verdade. A gente senta na mesa pra jantar em família, cada um tá com uma tela olha aqui, na mão. Tem que tirar. Só a doutora que não tá. Você tá escondido aqui. Que é a nossa cola. Então, as famílias acabam também gastando muito tempo. Então, se ele deita na cama, tudo apagado, vou dar aquela olhadinha antes de dormir. Wi-Fi em casa, você acredita? Então, você na hora de dormir. Quando você encontra algumas famílias almoçando, jantando em algum restaurante, você repara que a família não conversa mais. Cada um que tá ali comendo... Cada um olhando o seu celular e fazendo as suas coisas. Na minha casa existe uma determinação. Certo. E nos horários de refeição ninguém assiste. Isso. Nem televisão e nem aparelho celular, que é o momento que a gente tem de união familiar. Isso é verdade. a mesa é sagrada. Isso, eu falei, mesa é sagrada, a mesa é sagrada. Não podia ser... A mesa é um lugar sagrado. A mesa é um lugar sagrado. É onde você nasce. Isso. A gente nasce numa mesa. É onde você assina os contratos importantes da sua vida. É onde você morre. Come. Antigamente, e morre na mesa. Antigamente, lá em Minas ainda tem muitos velório que você faz em casa. Você bota o caixão na mesa. Na mesa, em cima da mesa. É um espaço de trocas, né? Então a mesa é sagrada. Tá? Olha aí que beleza. Pera aí, mais uma notícia aqui com a gente. Atenção, mais uma notícia aí. Olha, que programa maravilhoso. Eu não acho que é um programa que a gente tem as notícias do dia a dia comentadas com gente que entende. Síndrome de FOMO. Gente, nunca vi falar. Juro que eu nunca vi. Saiba o que é e quais os sintomas. Com a população do termo e a crescente atenção de especialistas, a síndrome do FOMO vem sendo cada vez mais debatida no campo da saúde mental. Jesus amado, é psicóloga, nossa psicóloga aqui, pelo amor de Deus. Meire, o que é síndrome do FOMO? Ela é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out.
Medo de perder alguma coisa, sabe assim? Por exemplo, você vai lá no Instagram, aí você vê, fulano tá fazendo uma viagem na ilha não sei o quê. Esse ciclano tá comendo não sei aonde naquele restaurante. E aí você começa a colocar aquilo na lista, que é uma experiência que você quer ter. E aí é tanta experiência que você fica com receio de perder aquela experiência e você começa a ter ansiedade. Por quê? Porque você não tem uma necessidade. todo o dinheiro para fazer. Você criou uma necessidade. Criou uma necessidade que você nem tinha. Que nem tinha, Isso. E aí você começa a sofrer com aquilo? Sofrer porque você não vai conseguir ter o dinheiro que você quer, precisa, o tempo que você precisa, e você começa a se comparar com aquelas pessoas. Veja bem, olha a vida do fulano, ele tá vivendo 3 vidas em uma só, e a minha é uma vida essa vidinha miserável, onde eu vivo só a minha vida, que é sem graça. Nossa, que horror isso, gente. E a pessoa começa a ter essa ansiedade. Eu vejo também hoje muito disso para as pessoas com mais de 60. Gente, o que tem gente com mais de 60 numa ansiedade lascada de querer viver tudo que não viveu a vida inteira, porque fala assim, eu tenho um tempo de vida até tal data, então eu quero aproveitar tudo. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela começa a criar um monte de atividade durante o dia, ela não consegue fazer nada direito, vai numa festa, fica só 15 minutos porque já tem uma outra atividade em seguida, começa a querer sair com 3 milhões de pessoas e não sai com ninguém. A vida inteira trabalhou muito, tem uma vida já um pouco mais estabilizada, e aí ela quer viver tudo aquilo que não viveu. Então, assim, você começa a ter uma ansiedade por viver, uma sede de viver, e na verdade você não vive. E não está vivendo. Você só passa pelas experiências, mas você realmente não vive a vida, porque a vida é experimentar isso aqui, ó. Isso aí estar aqui, sentir tudo que está aqui, a sua percepção, os seus 5 sentidos estar aqui, e isso é viver. Tirar a experiência, a sabedoria dessa experiência, e a pessoa não consegue passar por isso. Então, você está falando que a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, você fica muito superficial. Porque você não consegue chegar não faz nada perfeito lá na... E aí a pessoa começa a ter um problema de autoestima, porque ela acha que ela é menor do que o outro, que ela não está sendo uma pessoa boa, vamos dizer assim, aos olhos da sociedade. E aí ela começa a ter um problema que ela nem deveria ter, que ela comprou um problema, na verdade, entendeu? E esse é um problema mesmo que a gente tem hoje na sociedade, numa sociedade onde impera a inveja, porque a inveja ela vem da comparação. É toda vez que eu me comparo à vida de alguém e acho que de alguma forma Deus foi mais legal com aquela pessoa e não comigo, porque Deus foi mais generoso com aquela pessoa que não fez uma faculdade, mas ele bomba na internet e ganha milhões porque tem trocentas curtidas, do que eu que trabalhei, que estudei, que tive uma vida honesta, entende? Então eu começo a achar assim, que injustiça, essa sensação de injustiça. Deus não me ajuda, Deus não faz nada, isso, mas ele que criou. criou. Todo mundo menos eu. Mas ele que criou esse sentimento. Ele que criou esse sentimento. Porque fica olhando a vida dos outros ao invés de olhar para a sua própria. Então a gente está se perdendo de nós mesmos. E todas essas doenças psicológicas que a gente está vendo hoje, que é uma enxurrada, e nunca tivemos um quadro de problema psicológico tão grave como hoje nós temos, mas é tudo por conta de mau uso da tecnologia, porque a tecnologia é super útil, só que como a gente não tem maturidade para usar, a gente, como uma criança que não sabe usar uma faca, ela vai se ferir, e no caso da tecnologia é a mesma coisa. Eu fiquei com medo desse trem. Porque, olha, imagina, você tem medo de perder uma coisa que você nem sabe o que você vai perder. Exato. Medo de perder uma coisa que você nem tem. Isso. Você nem tem os aquilo. amores que você não vai viver, as viagens que você nem não tem vai fazer, aquilo. sabe? Uma loucura. Que loucura. Uma loucura. Medo de perder uma coisa que você não tem. Olha lá, vamos lá. Sanções administrativas por racismo em São Paulo são raras e abaixo do estipulado por lei. Em 14 anos de vigência da lei, o Estado aplicou apenas 111 penalidades. Você está brincando. 111 penalidades. Multa somada cerca de 911 mil desde 2010. Pois é, pá. Peraí, mas tem 14 anos a lei e só 111... Pois é. Então, essa sanção, ela prevê que o funcionário ele tenha ou uma advertência, ou ele pague uma multa, ou ele pode até vir a perder o cargo, dependendo da situação que ele expõe, né, o racismo. Porém, a maioria das penalidades foram voltadas a apenas advertências e algumas multas. Quer dizer,
Uma lei que vigora desde 2010, ela já tem praticamente 14 anos. 14 anos. 14 anos. O Estado aplicou 111 penalidades, ou seja... Isso mesmo. Porém, esse número não é o mesmo no Poder Judiciário. Ah! Isso aí é administrativamente. Tá. No Poder Judiciário, o número é maior dos crimes configurados de racismo. Racismo. Isso. Então, o que nos parece? Que eles não têm dado a importância que a sanção administrativa deveria ter. Porque, no que diz respeito ao Poder Judiciário, a uma pena processual, a um crime, a pessoa tem uma preocupação maior de não cometer o racismo. Isso. Perfeito? Isso. E administrativamente não, porque na prática a legislação não foi rigorosa. Então, isso Porque o brasileiro, ele tem uma mania de só aprender quando dói no bolso. Perfeito? Ou quando restringe a própria liberdade dele. Mesmo. Então, se eu aplico uma multa num valor que vai me fazer pensar, nossa, eu não vou poder fazer isso de novo, porque se isso aqui vai apertar no meu bolso. Isso é uma forma de penalizar a pessoa. Se eu for reincidente, a minha pena aumenta. Então, é uma forma de penalizar. E o crime é uma forma de penalizar você o quê? De tolir a sua própria liberdade. Então, por isso que administrativamente o racismo não tem tido o efeito devido dessa legislação e judicialmente o efeito é maior. Mas quando a gente fala administrativamente, a gente está falando o quê? No meio das empresas? Está dizendo que o governo criou uma sanção administrativa para que o racismo não ocorra no órgão público, no órgão dentro público. do órgão então tá, no órgão público. Então no órgão público não, pelo que a gente... No órgão público praticamente quase que não existe racismo. De mentira. Pelo que tá... Pelo que a lei dá, só 111 penalidades. Então no órgão público não existe racismo. O pessoal que participa, que está ali e tal, não tem... Trabalhando, não está cometendo isso. Não está cometendo isso. E a vida real, Você vai para a esfera do judiciário, que você tem uma penalidade efetiva, que você pode ficar preso, que você tem que pagar. Aí, as pessoas parece que se preocupam de não cometer esse crime. Entendeu? Então, é essa a questão. A questão é que essa lei foi criada para evitar que o racismo ocorresse no âmbito administrativo, para não ter que ir para o Poder Judiciário. E na prática ela acabou não dando os efeitos que Mas deveria. eu concordo com a doutora, porque no caso também do cinto de segurança, lembra? Realmente deu certo quando começou a botar multa. Paulo Maluf, eu lembro do Paulo Maluf falando. O brasileiro tem, a nossa sociedade, ela tem um nível moral de desenvolvimento muito baixo, parece criança, então ela só entende punindo. Através de uma punição. Ela não entende porque o outro tem direito, que o outro também é cidadão. A gente não consegue entender. O porquê é bom, né? O porquê é bom. Por exemplo, eu vou usar o cinto de segurança por quê? Porque é bom. Isso, não porque protege a minha vida. Não, eu vou usar porque... Me obrigaram e eu vou tenho que pagar uma multa, né? Mas, por que esse nível moral? Por que eu não devo ser uma pessoa má, racista, idiota, homofóbica, misógina? Por quê? Porque isso é bom. Isso. Porque isso é bom. Padre, por que não dá mais em 2024 alguém continuar tendo racismo? Deus, porque deveria ser isso. Bom, deveria não porque existe uma lei que eu não vou falar nada, eu não vou fazer essa piada porque senão eu posso. Então, sobre o aspecto das sanções administrativas, eu também enxergo que toda vez que isso acontece aí, vivendo no dia a dia, às vezes tem a pessoa que pondera. Mas será que foi assim mesmo? Porque muitas vezes é muito sutil. E quem sofre sente, porque aquilo dói. Mas às vezes não tem nem testemunha, você não tem prova. Mas às vezes quem está em volta, ele deixa brando e fala assim, não, acho que você interpretou errado. Eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? Não, olha direito, entendeu? Então, também acontece isso. Sim. Isso na... E aí tem a questão que aí, psicologicamente, a pessoa que sofre fala assim, em determinado momento, putz, mas eu acho que o problema sou eu. Isso. Entendeu? Ele acaba se convencendo. Sim. Até quem já foi vítima de preconceito, que já vem com essa história, ela já tende a pensar assim, que ela é o problema. É o problema. Entendeu? Eu sou... E esse é um traço mesmo de quem já sofreu preconceito desde a infância. É verdade. Sempre achar que o problema é com ela, não é com o outro.
Japa. Entendeu? Japa, japona, pasteleira. A gente vai pro intervalo, você sabe como que funciona o programa aqui. A gente vai pro intervalo, no final do programa a gente termina com uma música e alguém escolhe uma música, pra gente terminar o programa. A música da sua vida que você gosta. Eu gosto muito de uma Não Temas, né? Que é uma música que a gente canta muito lá na igreja, de não temer, enfim, não temas porque estou aqui. Não temas porque estou aqui? Será que ele acha lá? Ô Paulo, você sabe o nome da música ou não? Qualquer uma música. Posso pesquisar. Não, você vai falar agora pra ele botar agora. Seu refrão de Não Temas. Não temas. Procura o refrão. Não temas. Entendeu? O refrão é Não Temas. Ele fica se repetindo. Não temas porque estou aqui. Não sei. Você sabe quem canta? Não. São versões. Versões, né? Procura aí. É música gospel. E música gospel. Música gospel. Não temas. Deve ter milhões de músicas gospel que falam não temas. A gente vai pro intervalo. Rapidinho a gente volta. Veja só aqui no Bendita Hora com o professor Anderson, com a América Mia, com a Andressa Oliveira e a doutora Patrícia Evangelista, tomando um café. Olha aqui o cafezinho. Sem açúcar. Com açúcar. Sem açúcar. Todo mundo sem açúcar? Você também? Sem açúcar. Sem açúcar. Eu sou o único devoto de Nossa Senhora do Café. Aquela Nossa Senhora do Café. Nossa Senhora do Café, que toma um café com açúcar. O Benedito é com açúcar também. São Benedito. O café pro São Benedito tem que ser com açúcar, é verdade. E pro mineiro. Hã? E pro mineiro E pro mineiro também. Fazer um dia uma enquete. Você toma café com açúcar? É verdade, Rodolfo. Uma vez uma enquete. É uma boa ideia. Boa ideia. Agora tá na moda o café gourmet também. Eu sempre também tô um café que o... É uma bobagem, né? 250 gramas de pó que custa 30 Café feito Nossa, do... que caro, né? Café feito do cocô, do não sei o quê, que não sei o quê, do passarinho, do jacu, que não sei o quê. Vamos lá, gente. Mais um. Vamos lá. Professor publica livro paradidático para discutir racismo religioso em sala de aula. Interessante. Obra busca colher jovens de diferentes idades que seguem religiões de matriz africana. O professor Erisvaldo Pereira lançou o livro O Encontro do Menino Jesus com a tradição dos orixás. Olha que interessante! A obra paradidática pretende servir como recurso para educadores que desejam fomentar o diálogo interreligioso na aula. Olha a ilustração interessante. Adorei. Olha que interessante. Menino Jesus aqui. Sim. Isso é muito importante. Muito interessante. E aí, professor Anderson? Então, o professor Erisvaldo, né, vinculado à Universidade Federal lá em Minas, ele já fazia esse trabalho, ele já tinha projeto de extensão que tentava fazer essa correlação entre a cultura e as religiões ligadas às questões africanas, e aí ele tentou minimizar ou diminuir esse impacto, né? Então ele é uma das pessoas que pesquisam sobre isso. E essa obra, o que ela traz? Ela sabe que dentro das classes, dentro das escolas, nós temos muitas crianças que são oriundo justamente dessa tradição das matrizes afro-africanas. E elas se sentiam excluídas, porque a gente tem o Brasil, o cristianismo prevalecendo. Então essa obra, ela tenta, de uma maneira suave, fazer com que essas religiões, elas possam se relacionar entre si. Interessante, porque é o menino Jesus que encontra com a tradição dos orixás. Olha que interessante. Exatamente. E acolher, e é muito Jesus, né? Essa questão do acolhimento, né? Acolhimento, é verdade. Muito trazer, Jesus, né, trazer para próximo, vem caminhar junto conosco. Isso. E aí faz com que essas crianças, elas sejam acolhidas e tente evitar também a questão do racismo religioso, né? Entendeu? Então... Olha, é interessante isso, porque assim, minha mãe era budista e não tem Jesus. Não tem Jesus, não tem a figura de Jesus. Então a gente achava estranho, porque minha mãe também não entendia nada de cristianismo. Então a gente não tinha aquela coisa de Natal, de ter... entendi, é verdade. Todas as famílias se resguardavam no final do ano para fazer a ceia de Natal e a gente não ficava fazia. No vácuo. Isso criava uma coisa. Você fala, vácuo, é verdade. Eu falava assim, por que
que nossa casa não tem árvore? Árvore de... Por que não tem os presentes? E na casa de todo mundo tinha e a gente não tinha. E aí a gente começou a fazer uma janta só porque todo mundo fazia. Mas não tinha essa relação. Eu acho que eu fui fazer depois da teologia por conta disso. Por conta de... Olha que interessante. Interessante. Por causa do vácuo que você fica... Legal da obra, porque ele reúne tanto a questão cultural do racismo como a questão da religiosidade. Exatamente. Isso da que cultura é o... também, que você Exatamente. traz a cultura junto. É tudo muito entrelaçado de uma forma muito lúdica. É verdade, Então, isso que eu acho que é interessante do livro. E de que o negro, ele consiga perceber que ele faz parte dessa Desse questão, universo, né? desse universo religioso, né? O racismo religioso, ele é muito cruel. Porque ele é cruel mais do que o racismo, o racismo Muitas estrutural. guerras, elas acontecem por conta da religião, porque é a questão de... Porque hoje no Brasil, as religiões de matriz africana são as mais perseguidas. Porque durante muito tempo se trabalhou para dizer que era coisa do diabo, que era coisa de magia negra, que não tem nada a ver. Nada a ver. É uma religião como uma religião católica, como uma religião evangélica, é uma religião que tem o jeito próprio de celebrar, que tem as oferendas. Toda religião faz oferenda. Sim. Toda religião. Tem seus ritos, Tem seus ritos. Isso. E as religiões de matriz africana também tem rito. Faz o ebó, que é a comida, que é a coisa e tal. O budista faz. A gente não budista entende faz, né? que as religiões trabalham arquétipos. Isso. Os arquétipos podem ser representados por figuras diferentes. Então você vai chamar a mesma coisa com nomes diferentes. Mas é a mesma energia. Mas aí que está o problema, porque aí as pessoas usavam, como geralmente é uma religião que era vivida entre os negros, a pessoa já colocou essa questão, porque são... Então, classificou essa religião como abaixo das outras. Então, a religião cristã, católica, essa tá superior a essa. Isso é um absurdo. Esse racismo religioso verdade. É perverso. E o professor Isalto faz isso de uma maneira paradidática, né? Então ele já começa a trabalhar nas gerações mais novas, né? Nas crianças, porque a gente tem uma geração hoje, a nossa geração, que meio que isso já está enraizado o preconceito, entendeu? Então fica mais fácil. Então a ideia dele é tentar construir uma relação diferente a partir das crianças e... Pra ver se muda alguma coisa. Porque burro velho não pega a marcha, gente. Não pega. Porque a pessoa que já tá aquilo cristalizado, não muda. Então muda nas crianças, então. Não muda nas crianças, né? Tá certo. Vamos lá. Melinda Gates, a mulher do Bill Gates, vai doar 250 milhões para ajudar... é de dólares, porque 250 milhões de reais vale nada. 250 milhões de dólares para ajudar a saúde feminina em todo mundo. Olha aí. Aí, Andressa. Ela se divorciou, né, do Bill Gates. Ela divorciou. Então mas metade dela. Metade é dela. Ela sempre trabalhou com filantropia e ela percebeu que é um nicho que precisa de ajuda. A saúde feminina, ela é negligenciada em todo o mundo. Então, ela vai doar esse dinheiro para que meninas e mulheres possam ter acompanhamentos, principalmente reprodutivos e ginecológicos, porque é algo que não existe no mundo. Então, as ONGs, elas vão poder... Isso em todo mundo. Isso, as ONGs vão poder entrar em contato, se inscrever, e aí eles vão fazer uma seleção e ajudar a ONGs de todo mundo. Interessante, qualquer ONG do mundo... Que trabalhe com mulheres, qualquer organização não governamental que trabalha com mulheres, pode entrar em contato e eles vão, de repente, claro, vai... Tem um dado que 850 mulheres morrem todos os dias por falta de cuidados com a saúde. Sabe que existe uma coisa, às vezes existe ainda em muitos países, e por conta de religião também, que mulheres morrem infectadas com infecções por causa ainda da chamada circuncisão feminina, que é uma coisa muito séria, que é o corte do clitóris, que é uma coisa horrível, às vezes com gilete, com qualquer coisa. Sem anestesia, que é uma coisa horrível, que existe em alguns países. Fora as mulheres que às vezes são tratadas e negligenciada a questão da menstruação, que existe
lugares em que falar de menstruação é um tabu. Então, elas escondem, elas põem pano, ela põe isso, aí um número enorme de infecções que de repente começa a acontecer. E é mesmo. E por conta desse pudor, dessa vergonha, as mulheres se sentem muito culpadas. Sim. E quando ela tem algum problema, ela não fala pra ninguém. Fala pra ninguém. Então, às vezes a menina não fala pra mãe. E o nosso órgão é pra dentro. O órgão sexual masculino é pra fora. Então, qualquer anomalia você consegue ver. Nós não. A gente tem que... Tudo é médico. Tudo é médico. Quem não tem condição, você vai ficar lá apodrecendo, você entendeu? É verdade. E esse tipo de ajuda, isso é uma coisa muito, muito interessante. E eu acredito muito nas organizações não governamentais, porque elas realmente existem e fazem alguma coisa. A gente vê acontecendo. Faz a diferença, né? Faz a diferença. E o número de mulheres jovens, adolescentes, que têm problema também de HPV, né? De HPV, é verdade. Isso é coisa seríssima, porque vira câncer. Câncer de colo de útero. Hoje em dia, a meninada está começando cada vez mais cedo a vida sexual. É verdade. Não tem cuidado. E aí, tem uma contaminação muito grande também por HIV que está voltando entre os jovens. Porque não usam camisinha. Está voltando entre os jovens, estão voltando e não se fala mais, não se tem mais medo, não sei como tinha nos anos 90, não se tem mais. Eu acho interessante esse uso do dinheiro para essas coisas. Agora, 250 milhões nem vai fazer cócegas nela também, né? Não vai fazer cócegas no dinheiro que ela tem. Nossa, mas faria tanto para mim. Isso dá 1 bilhão, não, dá mais de 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de reais, né? Mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão de reais. Mas que bom que ela tá olhando para isso. Isso, é verdade. Precisam. Verdade. Mais notícias aqui pra gente comentar, pra gente, olha aqui, vamos lá. Mais uma aqui. Com os 60 mais, como os 60 mais, podem se proteger dos golpes do INSS. Segundo o Fintech, fraudes envolvem cartões consignados, falsos e contratação de empréstimos sem autorização. Gente, tem golpe para todo lado, mas eu nunca vi gostar de dar golpe no pessoal de negócio de INSS. Fala a verdade, doutor. É demais. Todos os dias é um golpe novo. Se o brasileiro pudesse usar a criatividade que ele tem para fazer golpe em coisas positivas, nosso mundo estaria muito melhor. É verdade. Mas vamos dar algumas dicas. Umas dicas importantes. Eu acho que é muito importante. Você que é aposentado, pensionista, recebe qualquer tipo de benefício previdenciário, existe hoje o aplicativo chamado Meu INSS, tá? Que você pode acessar através do Gov.br, utilizando o seu CPF, uma senha que você vai criar. É uma senha que tem que ter letra, número e um símbolo, ok? Fazendo isso, você pode ingressar no aplicativo e solicitar uma coisa que é essencial para que nada disso possa acontecer, que é o quê? Você bloqueia o seu benefício previdenciário para empréstimo. Ah, que ótimo! Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Ótimo! Então, pelo Meu INSS. Pelo aplicativo. Então, depois que você se aposentou, ou recebeu a pensão, ou recebe benefício por incapacidade, depois de 60 dias, você pode entrar no aplicativo e bloquear para empréstimo. Você tomando essa atitude, já 80% dos golpes já cai por terra. Porque os golpes quer pegar o aposentado para fazer empréstimo. Exatamente. Isso mesmo. Porque estando bloqueado, nenhuma empresa de consignado vai poder fazer qualquer desconto no valor do benefício. Ótimo. Tá? Isso é um dos pontos. Outro ponto que eu acho essencial é as pessoas analisarem também nesse mesmo aplicativo do Meu INSS uma coisa chamada histórico de crédito. Por quê, padre? Às vezes a pessoa ela já fez alguns empréstimos consignados, mas ela não tem noção do que está sendo descontado do benefício. E tem algumas contribuições que eles estão descontando do benefício dos aposentados e pensionistas sem autorização. Quem está fazendo isso? O governo? Empresas privadas que estão descontando contribuição dos aposentados sem autorização. E isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, isso não é possível. Não pode ser feito. Não pode. Se eu não contratei o serviço, não pode ser descontado do meu benefício. Então, essa pessoa poderá entrar com uma ação pleiteando a devolução de tudo que foi descontado indevidamente. Ela pode pedir a cessação dos descontos daqui para frente
e ainda pode pedir uma indenização de dano moral. Por quê, padre? Porque se eu recebo um benefício, vamos supor, R$ 2.500, está sendo descontado R$ 200 de uma contribuição que eu não contratei, eu estou tirando isso de um benefício que é de natureza alimentar. Então, a pessoa, tendo aquele valor retirado, ela pode ter o sacrifício de não conseguir pagar suas contas mensais. Então, isso é um dano moral. E por que o dano moral hoje o Poder Judiciário tem condenado? Para evitar que essas empresas continuem tomando a mesma atitude. É uma forma de punição financeira para que aquela empresa não continue fazendo aquele mesmo ato, entendeu? Então, assim, a coisa é essencial. Os aposentados e pensionistas podem se proteger fazendo exatamente esse passinho que eu pedi aqui. Pelo bloqueia e vai lá no histórico de... E grande parte dos golpes já vai ser... Olha que interessante. Impedidos. Interessante. Muito ótima dica. Pessoal, vamos lá para mais uma notícia aqui. Vem cá, vamos lá. Racismo e saúde emocional. Como o trauma afeta as vítimas. Meire Camia. Sim, olha só. A questão do racismo, ela pode afetar diretamente a autoestima de uma criança, por exemplo. Qual que é o problema disso? O problema é que a criança, ela começa a achar, ela começa a colocar a condição dela como se fosse uma antecipado ao que ela é. Então é como se tudo fosse assim, porque isso aqui acontece, sei lá, porque eu sou japonesa. Isso aqui acontece porque eu sou negro. Isso aqui acontece porque eu sou mulher. Isso aqui acontece porque eu não sou... Você entende? Mas isso na formação do caráter da pessoa é problemático. É problemático. E aquilo que a gente estava falando, que o Anderson falou, quando a criança incorpora isso, é como se ela fosse um problema. Então, quando você parte do princípio que o problema é o que você é, não é o que você faz, é diferente. Uma coisa é o que você faz, a outra coisa é o que você é. A partir do momento que a criança absorve isso, pronto, tudo ela vai conseguir ver com esse viés. Como se ela não merecesse, como se ela estivesse sempre atrapalhando. É um problema isso. Mas eu acho que o mais importante, como a gente já sabe que isso existe em todos os níveis e de qualquer forma, como que os pais podem ajudar os seus filhos a se blindarem melhor com relação a essas questões que vai certamente acontecer. Alguém vai te botar para baixo, alguém vai querer fazer desse jeito, porque isso é do ser humano. Entende? Então, vamos supor, se você começa a crescer muito, alguém vai lá e vai querer te puxar o tapete, certamente, em qualquer área da vida. Tá? Então, para que a criança não perca o seu valor como ser humano, o que os pais podem fazer? Você que está em casa. Você pode sempre falar para a criança: o que você faz de legal, filho? O que você acha? Tenta tirar um pouquinho dela. Eu desenho bem. E realmente, quando você vê que a criança tem uma habilidade, valoriza isso. Valoriza, incentiva, né? Que diferente você faz. E você só dê feedbacks honestos para o seu filho. Então, por exemplo, que a criança ela sabe muito bem, fizeram até uma pesquisa sobre elogios falsos e elogios... Ela consegue identificar. Consegue. Olha que coisa. Qualquer criança, viu? Ela sabe se ela está sendo mimada ou se o elogio é autêntico. Quando o elogio é autêntico, a criança, isso pega na autoestima da criança muito forte. Você fortalece o senso de poder, de autocontrole sobre ela. Quando é honesto, quando é verdadeiro. Vou dar uma outra dica aqui. Não faça elogios do tipo assim: ai, filho, como você é inteligente. A gente tem maneira de falar assim, como você é inteligente. Porque a inteligência é um fator que você não mede. Mas, por exemplo, se você falar: olha como você é esforçado, olha como você é disciplinado, por isso que a criança enxerga no comportamento. Então, por exemplo, disciplina, o ser estudioso, são coisas que a criança controla. E também foi feita uma pesquisa sobre isso. Então, fizeram 2 tipos de elogio: que você é inteligente e que você é esforçado. Então, o que era esforçado, as crianças tiveram um rendimento de 30% maior do que os elogios falavam inteligência. Porque a inteligência é um fator que você não controla. Todo mundo queria ser mais inteligente, mas eu não consigo controlar esse fator dentro de mim. Sabe? Mas esforçado você consegue. Eu posso estudar mais. Estudo mais horas. Consigo, controlar esse fator dentro de mim. Então, quando os pais
voltam a educação dessa criança para o que ela é e o que ela faz, valorizando aquilo que é bom e não tendo medo de falar, olha filho, esse ponto que você precisa de responsabilidade, você precisa melhorar. Não tenha medo de apontar as falhas do filho, para que juntos, vocês dois, você e o filho, possam criar formas de melhorar aquilo. Então, por exemplo, você fala assim, filho, precisa melhorar a responsabilidade, vamos acordar melhor no horário? Vamos deixar de nos atrasar? Vamos antecipar para não chegar atrasado na escola? Então, você fala assim, olha, tá vendo como você melhorou? Nunca mais nós chegamos atrasados na escola. Você está sendo mais responsável. Mas você acha que os profissionais de educação, eles estão preparados para lidar, inclusive com essa questão do racismo, dessa forma? Olha, eu acho que os professores precisavam de mais amparo, principalmente na parte psicológica, para lidar com todas essas questões que não são só essas. É a história do bullying de uma forma geral, é a questão da sexualidade mesmo das crianças que vai aparecendo perto lá da adolescência. É uma série de coisas que os próprios... Os professores, coitados, não tem tempo nem de preparar a aula, né, coitado? Você entendeu? Quanto mais lidar com tudo isso, entendeu? É interessante, delicado, né, essa matéria, quando ela fala que afeta as vítimas, e aí você trazendo por um contexto da criança, afeta assim a criança, mas também o impacto que isso gera dentro da casa, né? Eu sou pai de 2 meninas. Sei. E uma delas está literalmente nessa fase. Minha filha gosta muito de tranças de cabelo. Sei. O cabelo trançado dela é um cabelo diferente na escola dela. Olha que muitas vezes é apontado. Nossa, mas seu cabelo é diferente, entendeu? E uma coisa é você, que nem eu, sofreu o racismo. Pô, eu sou adulto, na pior das hipóteses, a gente resolve na porrada. Eu sempre isso mesmo, brinco. é verdade, é verdade. Mas quando é os nossos pequeninos, o impacto que isso gera dentro de nós, entendeu? Você fala, e agora? Como é que eu vou trabalhar isso? Não dá pra ir lá e dar um cascudo naquela criança. Tem que fortalecer a criança. Entendeu? E aí você tem que trabalhar todo esse processo, a importância dessa estrutura familiar, entendeu? Porque ela tem que fortalecer internamente. Exato. Porque externamente é o que a gente é mesmo. Porque minha irmã, uma época, ela começou a ficar com vergonha de ser japonesa, que ela não queria ser. Porque não era o padrão de beleza. O padrão de beleza era loira, alta, magra e tal. E o olho amendoado e o... com a cara achatada, você entendeu? Você não é o padrão. Eu falo assim, cara, você realmente precisa olhar pra dentro, fortalecer você internamente para que nada de fora te balance demais. Entendeu? Porque isso aqui, cara, é empréstimo. O corpo é um empréstimo. Não é você, não é a tua essência. Verdade. Então a criança, ela precisa começar a valorizar aquilo que ela é como ser humano, entendeu? Isso é família, isso. E aí Padre, posso só fazer um comentário que eu acho muito importante relacionado a essa matéria do racismo emocional? É o quanto a gente verifica também esse racismo nas condições de trabalho hoje, tá? Então, hoje, a gente tem muita gente que acaba tendo que ser afastada das suas atividades profissionais em função de sofrer racismo dentro do ambiente de trabalho. Isso é algo importantíssimo. Afeta de tal forma a saúde emocional. Exatamente. Tanto é verdade que a gente tem conseguido hoje fazer a comprovação de que isso trata-se de acidente do trabalho. Olha, acidente gente. do trabalho, por quê? Tem um nexo causal entre as condições que a pessoa trabalha e as condições que são impostas em função do racismo. Então, tem pessoas que acabam não querendo mais estar no ambiente de trabalho porque sofrem um racismo. Isso é muito importante a gente conceituar também. E eu acho que é importante também nessa questão da pessoa se reconhecer as representatividades. Hoje em dia a gente já tem na televisão apresentadoras pretas, tivemos a Pequena Sereia. Também, né? Preta. Também, então, gente, a gente precisa mostrar. E as crianças hoje em dia elas já conseguem olhar para a TV e ver, se ver na televisão, né? Ver o cabelo. Porque antigamente não tinha isso, né? Não tinha. E era um black imposto mesmo. Era imposto, né? As bonecas, né? Agora tem bonecas que é preta e tudo. E não tinha mesmo. Não tinha de jeito. As princesas da Disney que de repente começou. Acabou! Ah, não acredito. Passou muito rápido. Assim que é... Olha, atenção, vamos lá. A música do professor Anderson. Vamos ver se... Eu sou contigo. Se não for essa, acertou? Acertou. Acertou? Acertou. Olha,
Paulo, você é bom mesmo, hein? Olha, ó. Professor Anderson de Souza Santos, muito obrigado, professor. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu quero que você siga o professor, @anderson.controller. Com 2 L's, controller. Tá lá, controller. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Um bate-papo bacana muito nesse dia especial, né? É verdade, olha. Jornalista juramentada, Andressa Oliveira. Obrigado, Andressa. Obrigada, padre. Atenção, você vai seguir a Andressa no @Redevida. @Redevida, você segue. E também nas várias reportagens aqui da casa, você vai ver sempre a Andressa. Meire Camia, nossa, a psicóloga, teóloga, palestrante, apresentadora, olha aí, mágica. Ela tem, eu falei, ela tem que fazer mágica, saber mágica, maravilhosa aqui, ó, mágica. Fiz mágica. Você fez? Fiz. Quando você fez aqui? Vez. Não acredito, Rodolfo, que demais. Por isso que deu mais ibope, então. Olha. Ai. Dinheiro, meu Deus do céu. Do dinheiro? Melinda Gates aqui, ó. @Meiricamia. Instagram e YouTube, gente. Instagram e YouTube, pode seguir lá, viu, gente? E a doutora Patrícia Evangelista, muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade, por esse bate-papo tão incrível. Muito obrigado. Tanto conhecimento que a gente troca aqui. Olha, muito bom. Olha, tanta informação. No Instagram, @doutora Patrícia Evangelista. Gente, tudo é DRA Patrícia Evangelista. Mas o site é etpr.adv.br. Isso mesmo. etpr.adv.br, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã eu conto com vocês aqui ao meio-dia e também às 3 da tarde. Aumenta o som. Eu faço mais